Olá para você que nos assiste de algum lugar aí desse Brasil, desse mundo. Hoje nós vamos ter uma conversa aprofundando o conteúdo que você já recebeu na revista, que já chegou aí no teu celular, no teu smartphone, no computador. De alguma forma você teve contato com esse conteúdo. E nesse momento chegamos numa sala mais íntima para um bate-papo. Aqui o nosso convidado dessa vez é o pastor Robson e Robson Aleixo, e queria já agradecer o convite, ele que tem uma agenda tão cheia, tão difícil, mas separou um tempo para conversar, um assunto tão relevante para toda a sociedade e, sobretudo, para as famílias, né, para homens, para mulheres. E eu fico muito feliz e honrada de poder intermediar essa conversa e aprender. Estou aqui para aprender, para crescer, assim como todas nós que estamos nessa caminhada cristã. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Michele. Eu também já faço a minha saudação aí para esse público tão importante, né? Tão especial. E parabéns pela iniciativa de conectar as duas mídias, a gente conseguir aprofundar bastante esse assunto que é relevante, é fundamental para esse momento. Show, show. Pastor, quer te apresentar melhor? Eu acredito que muitos te conhecem, mas vai ter alguém aqui que está pensando, quem é esse cara simpático? Se apresente, pastor. Como você disse, obrigado, sou o pastor Robson Aleixo. Hoje eu estou servindo na TV Novo Tempo, na Rede Novo Tempo de Comunicação. E as minhas atribuições principais lá são dois programas. Um é o Fé para Hoje, que é um programa bem tradicional, né? O primeiro programa evangélico da TV brasileira, já fazendo aí, passando os seus 60 anos este ano. E o programa Entre Família, que vai ao ar às tardes na TV Novo Tempo. Aí eu escrevo também, lá no Novo Tempo, para a Escola Bíblica da Rede Novo Tempo, tem algumas inserções na rádio, então eu estou totalmente imerso na Rede Novo Tempo. Mas aí, dentre as coisas principais, eu sou marido da Luciana, pai da Alice e da Ayla. Importante isso também, né? São duas meninas? Tenho duas meninas. Ai, que legal. Eu aqui tenho dois meninos. Que legal. Pastor, e eu acho. Então, o senhor convite. O senhor não, ó, aqui eu sou gaúcha, a gente fala tu, daqui a pouco vai escapar um tu, um você, pode ser? É como você se sentir à vontade. Então tá. Você vive, né? Respira um ar totalmente feminino dentro de casa. Então quer dizer que são três mulheres na tua volta em casa, é isso? Sim, aqui do núcleo de testosterona só tem eu e os cachorros. Ah, tem a companhia canina aí. A presença feminina na minha casa é maciça aqui. A Alicia tem 12 anos e vai fazer 12 anos em breve agora, os Uhum, próximos dias, e ela está vivendo a sua feminilidade na fase de transição, né? Ela está na crise da infância e início da adolescência. Então a gente uhum. com isso, com o início de menstruação, com aquela bagunça hormonal e com um mundo que se abstrai, né, na frente dela. A ela é nova, ela tem 8 anos, então ela está no ápice da infância. Então ela é que faz as piadas, ela não se tranca no quarto, ela corre para abraçar, ela tá aquele momento. Ela ouviu deixar e virar os pequeninos, ela vai correr lá para frente, que levanta o dedo para responder as perguntas, é aquela voluntariedade de uma criança. E a minha esposa, Luciana, que de 20 anos de caminhada aqui comigo, ela já está na outra fase, né? Ela já é loba. Que é outro momento, é a vida em outro tipo de crise, outras soluções. Alguns Hum, caminhos são mais curtos, mais longos, e essa experiência imersa, né, de a gente viver dentro dessa completude que a gente se faz, né? E isso contribui para a vida, né? Para a minha visão de mundo, obviamente. com certeza. É tudo aquilo. São conceitos que, na verdade, são experimentados, né? Não é teoria, mas é a prática, né? É o experimento, é a Sim, vivência. é onde Engraçado. acontece. Exatamente onde as coisas de fato acontecem. Aqui em casa é bem semelhante. Eu tenho um filho de 13 e tenho um menino de 7 que faz 8 agora daqui a 2 semanas. E tu descreveu o que eu vivo aqui e que é a repetição das famílias, né? Das famílias no mundo todo. O de 13 na sua pluralidade, né? Nas suas transições, nos seus questionamentos.
o de 7 já no ápice também da infância, do encantamento pela vida, e E eu também aos 40, vivendo os conflitos dos 40. já Também não, sempre. já não mia mais, já está rugindo, né? E aí, pastor, quando você se vê nesse universo feminino e sendo um observador, eu percebo que tu és um homem, né, como pastor, com uma sensibilidade para ter essa percepção do outro, do indivíduo. Como homem, como que você definiria a masculinidade? Essa palavra definição, ela vai estar diretamente associada à sua crença. Se a gente Uhum, seguir dois caminhos, os mais, embora a gente sempre tenha muitos, né? Os mais populares no diálogo midiático contemporâneo, se eu me imaginar e crer que eu sou o ser criado, eu já vou excluir uma autodefinição. Seres criados não se definem, eles são definidos a partir do propósito de quem os criou. Então, eu não perfeito. posso dizer quem eu sou sem perguntar o que pensou aquele que me fez. Então, eu posso definir meus defeitos, talvez, mas mesmo assim ainda é complicado, então eu preciso de um padrão. O homem é um ser criado, e ele é um ser criado plural. E eu gosto muito desse texto da antropologia bíblica, que diz que façamos. Deus fala no singular em todos os atos criadores do primeiro ao sexto dia. E disse Deus, haja luz. Se disse Deus, haja firmamento. É tudo singular. Quando chega no Gênesis 1, 26, 27, a primeira expressão dele, falando no plural, façamos. A nossa, conforme a nossa. E aí, quando ele fala façamos a nossa, ele não fala farei a minha. Então, essa compreensão de homem, ela é diretamente conectada à sua própria pluralidade, à própria conectividade com o outro. Da mesma maneira como ele foi feito à imagem, com a imagem eu não entendo e não posso pregar e falar de um Deus a partir de Jesus apenas. Porque se eu falar que apenas Jesus existe, eu não estou revelando o Deus que existe. Se eu falar que apenas o Pai existe, eu não estou revelando o Deus de verdade, porque o Deus de verdade é trino. Se eu fui feito à imagem dele, a minha definição passa necessariamente pela definição de quem foi criado junto comigo. Então, Uau, façamos o homem à nossa imagem. Deus fez o homem, Adão, humanidade, homem e mulher os criou. Então, o que que é o homem? O homem é homem e mulher. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele foi feito dessa forma. Quando ele viu um homem sozinho, disse que não é bom. Ou seja, é um claro sinal de incompletude. Toda vez que Deus termina, e ele vê que terminou, ele fala, é bom. E viu Deus que a luz era boa. Ele viu Deus que o homem e fala, não é bom. E aquilo não é imperfeito, porque estava tudo perfeito, né? Então não é completo. Pensando nesse sentido, eu vou chegar a algumas conclusões. A primeira é de que a maior definição de masculinidade é Cristo. Então, como que se define homem? Define a partir de Cristo. Não tem como eu fugir disso. Cristo é minha definição de masculinidade. Eu não estou dizendo que Cristo tem que ser como eu. Estou dizendo que eu é que tenho que ser como ele. Então, a Bíblia define os traços que caracterizam Cristo. E ela define a partir do que ele faz nos dons e a partir de como ele manifesta sua personalidade, seu caráter no fruto. Então, definição de homem para mim é amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Juntando tudo isso aí, na minha relação com um outro humano, mulher, é a liderança servil, é a prontidão servil, é ser o penhor. Então, isso é claro para mim quando me define. O homem, ele é o penhor da segurança, ele é o penhor da vida, ele é o penhor, ele é a última barreira. Isso aparece claramente na Bíblia. Nesse sentido da masculinidade. Masculinidade é isso. O que passa disso é defeito. É defeitos da masculinidade. perfeito, muito legal. Existe uma frase que eu digo que é um jargão meu, do todo o meu trabalho que eu faço, que eu digo assim, que não existe autoconhecimento sem conhecimento do auto. Porque todo esse conceito que a gente carrega dessas tentativas de definições, de autoconhecer-se, de autoconceito, elas são incompletas quando se antes eu não olhar para o Criador, porque é olhando para o Criador que eu entendo quem é a criatura, né? Não existe a criatura sem o Criador.
E o que você ia Criador é dizer? um ponto inamovível. Todas as definições que partem de nós mesmos, elas estão fadadas a fracassar. Primeiro, porque as nossas definições elas são radicalmente afetadas pelos fenômenos históricos. Então, Uhum. sou um homem do século XXI, vivendo fenômenos de modernidade, antimodernidade, pós-modernidade, quarta revolução industrial, vivendo e sujeito a tecnologias, e isso altera claramente a maneira como eu me percebo. Se eu fui criado só com homens, eu vou me perceber de um jeito. Se eu fui criado com mulheres, eu vou me perceber de um jeito. Se eu fui criado de uma forma metropolitana, num ambiente urbano, é de um jeito, e no rural é outro. E eu sou um homem brasileiro, de uma herança colonial, escravocrata, de um país de colonização católica. Isso afeta radicalmente. E mais, né? Eu sou um ser humano. Então, toda vez que eu definir é excluir. Então, toda vez que eu vou definir, eu tenho que excluir alguma coisa. E os critérios de exclusão são meus. E é óbvio que eu vou errar, porque eu sei, e numa conversa com você, eu já vou, sem ter consciência, tentar excluir uma porção de coisas na tentativa, quase sempre fracassada, de produzir no outro uma imagem de si. O fato de eu ter escolhido essa camiseta, esse fundo, obviamente que eu não estou mostrando o outro lado dessa parte do meu escritório, que está uma bagunça. Então, eu vou excluindo. Agora, qual é o critério? Eu digo que faço uma piada que a minha esposa, Luciana, ela já foi casada com 5 homens diferentes e todos eles sou eu. Isso é incrível. Não E é? eu acho, e Se não é você é, Deus definindo, eu não consigo definir. e você é casado com uma Luciana que pelo menos é três no mesmo dia ainda. Exatamente. E se Deus não disser quem ela e eu vamos arrumar uma bagunça em fazer isso. Porque a gente não consegue fazer isso mesmo. Outra coisa interessante da tua fala, é que quando Deus diz, né, que o que ele fez foi bom. E a palavra bom no original diz que é aquilo que cumpre com o seu propósito. O que significa bom no original? Que cumpre com o seu propósito. Então Deus fez o sol e disse: ok, vai cumprir com o propósito de iluminar e de aquecer, né? Fez a árvore, ok, vai dar sombra, vai dar fruto, cumpre o seu propósito, é bom. E aí, quando ele cria o homem, não é bom, porque não está cumprindo com o seu propósito. Aí ele cria a mulher e juntos fica muito bom. Ou seja, cumpre muito bem com o propósito, né? Aí a E o gente pensa em propósito é ser como ele. exato de ser como ele, de ser a Ser como imagem ele. dele. Falou, opa, agora essa imagem está correta, porque é uma imagem plural. Isso é muito importante, porque há uma corrente de pensamento estruturada, elaborada, com muito, muito progresso histórico, que pensa na definição de feminilidade e pensa numa definição de masculinidade isolada. E ela já começou errada da perspectiva bíblica, porque eu vou tentar ver, mas todas as coisas que me definem, elas precisam necessariamente de uma figura feminina. Precisam disso. Porque nós somos complementares. Eu posso dizer assim: Deus deu ao homem o poder de ter filhos, mas não deu útero para ele. Portanto, eu tenho filhos com um útero a qual eu tenho que cuidar e que me pertence, mas ele está em outro corpo. Da mesma maneira que se eu for juntar, Deus me deu mais testosterona e mais força e explosão muscular do que qualquer outra mulher normal. Mas a força dela está nos meus braços. Portanto, essa relação não pode ser cuidada porque a identidade do homem ao ser feito é uma identidade servil. Porque Deus não fez na natureza absolutamente nada que se complete em si mesmo. Toda a natureza, ela é criada numa relação de dependência. Toda ela, não existe. Se você matar todos os mosquitos e abelhas e moscas, as árvores não têm polinização. É uma Ele cria cadeia, né? uma É uma cadeia. Então, cadeia que funciona. exatamente. O que é um homem? Sozinho, essa definição, ela é excludente. É muito importante, pastor, começou uma chuvarada aqui, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Essa definição ela é tão importante porque se há algo que nós estamos numa explosão na internet, é dessas caixinhas que definem as pessoas a partir da ótica de alguém, né, do conceito de alguém com as suas heranças sistêmicas ou o que for,
E aí, um monte de gente que tenta se adequar a essa caixinha. Bom, então, se eu fizer isso, isso e isso, eu vou ser conceituada como feminina, ou eu estou dentro de um padrão de feminilidade e um padrão de masculinidade. E essas caixinhas, elas mais excluem pessoas do que incluem pessoas, né? Elas mais segregam as pessoas do que incluem as pessoas dentro das suas do quão complexo é o ser humano, né? Das nossas complexidades. Então, foi muito bom essa tua fala de desconstruir esse conceito tão fechadinho ou tão fixo que a gente espera ter, né? Do que é ou não ser homem e ser mulher. E aí eu já fico pensando assim, eu já entendi pela tua fala que os conceitos de masculinidade, eles vêm atravessados, né, por vários, pelo ambiente, pela geografia, é muito não só uma questão antropológica, mas etnográfica também, né? Tem uma questão totalmente étnica em relação a quem a gente é. Mas você acha que a pós-modernidade, as militâncias sociais, elas foram contribuindo para esse conceito, ou para esse mudando o conceito do ser homem ao longo dos anos? Tu acha assim que a gente tinha uma ideia do que era ser homem e agora a gente tem outra? Agora simplifiquei a pergunta. Eu eu sou cauteloso com a, o conceito de pós-moderno. Ok, É, porque e aí eu vou falar sério mesmo sobre a relação da modernidade com o homem, que eu acho que para a gente é um ponto-chave. A modernidade, ainda mais do que a pós-modernidade. Porque o que a gente vive hoje não é só pós-modernidade. Existe uma força presente de um movimento que entende pós-modernidade. Mas quando se fala pós, há que se admitir que a modernidade foi superada. Mas isso não é tão claro. Você pensar que a modernidade, a maior parte das coisas que sustentam a nossa vida hoje, se elas são uma forma de pensar, de viver modernas, elas não são. E o Brasil é moderno, muito mais que pós-moderno. Então, existe um movimento pós-moderno, mas o que mais se vê hoje é um movimento antimoderno. Então, a maior parte das definições de sexualidade, feminilidade, masculinidade que a gente está ouvindo hoje não são pós-modernas. Elas são antimodernas. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma tensão clara de pessoas e de movimentos que tentam sustentar radicalmente a modernidade. Porque o que a modernidade fez? A modernidade dividiu o mundo em caixinhas. A modernidade é positivista. A modernidade ela tem uma forte influência da ciência como religião. A ciência moderna ela não é anti-religião no sentido de substituir, combater a religião. como O que a combater? ciência moderna fez foi tentar substituí-la. Tanto é que se fala assim, se falava assim, isso é verdade porque Deus falou. Substituiu-se essa frase como isso é verdade porque foi comprovado cientificamente. Se colocou um absoluto. Então, isso não é científico na raiz. Isso é religioso nessa raiz. Esse é o marco histórico que você está falando aí, Revolução Francesa? E aí que eu vou chegar nesse Ah, ponto. tá. Eu estou querendo adiantar. Esse ponto eu acho muito importante, porque vamos lá, agora eu vou voltar mais um pouco na história. Tá. Porque o cristianismo bíblico, e a religião de Jesus manifestada na Bíblia, ela sempre foi contra sistema. Ela sempre foi contra o sistema. Em qualquer sistema. Quando no mundo antigo a prostituição era uma realidade moral, ela não tinha um combate. Nós estamos falando de Pentateuco, nós estamos falando, então, portanto, de um mundo muito, muito antigo. O mundo mesopotâmico, e no mundo mesopotâmico você tem uma legislação bíblica dizendo a prostituição ela é abominável entre vocês. E quando Deus proíbe a prostituição e o contato com a prostituição, ele está criando um mecanismo contra uma das práticas mais devastadoras para a mulher. Então ele proíbe claramente ele coloca ali para que o homem hebreu ele não tenha contato com prostituição. Aí ele vai falar mais uma coisa sobre a prática do homem hebreu e a prática do homem que se tornará hebreu, como o povo de Israel vai proclamar para o mundo. Ele fala assim: olha, se você entrar numa guerra
e você se afeiçoar com uma mulher daquele povo vencido e ela for tomada como sua, ela passa a ser herdeira, o filho dela, se for o primeiro, é primogênito, ou seja, ele vai receber herança. O papel dele muda. Ele começa a se compreender e ele começa a se colocar a partir de uma perspectiva completamente diferente, ou seja, o mundo não está organizado desse jeito. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele vai chegar para ela e a ideia de masculinidade de Jesus, para ela, é totalmente revolucionária. Porque um homem não conversa com uma mulher, ele se entende dessa forma. Um homem judeu não conversa com uma mulher estrangeira daquela nacionalidade. E o homem judeu se entende dessa forma e Jesus se entende de outra. Então ele chega para ela e fala: Como assim você vai vir conversar comigo? Ele fala: Eu tô aplicando outros valores. Eu estou aplicando uma outra ideia de mim. E a ideia de Jesus muda a ideia dela naquela relação. Aí, quando a gente chega no mundo romano, e aqui é muito importante, Michele, a gente pensar nisso, porque hoje existe uma acusação sistemática, repetida, de que a toxicidade da masculinidade desse momento ela é produzida pelo cristianismo. E isso não se sustenta não só se a gente for defender o cristianismo, isso não se sustenta de forma nenhuma, porque assim, a sociedade como nós conhecemos, ela não é exclusivamente cristã, ela é judaico-cristã. Só que ela também não é só judaico-cristã, ela é greco-romana. Então existe a presença de valores cristãos na nossa sociedade, mas você pode ignorar que o mundo ocidental ele é greco-romano. Greco-romano, judaico-cristão. E aí se fala, aí o cristianismo está levando os boletos de tudo. Mas o homem romano ele tem, por exemplo, exclusividade sobre a contracepção. É ele que escolhe se ele vai ter um filho ou não. A mulher não tem participação. E ele pode escolher isso até o primeiro, e em alguns casos, o segundo mês do bebê nascido. Então, o bebê nasceu e ele acha que aquele filho não vai ser criado, que não vai ser dele, ele pega o bebê e joga na vala pública. Porque ele tem esse poder. Ele tem poder de vida, ele tem poder de morte sobre todos que estão no domínio dele. Então, esse patriarcado romano ele é um patriarcado completamente não bíblico. O homem romano, ele não tem nenhuma restrição de direitos se ele quiser ter uma relação sexual com absolutamente qualquer pessoa. Ele tem relação com outros homens, ele tem relação com escravos, ele tem uma relação com prostitutas, ele tem relação com qualquer mulher, ele tem relação a partir de ganho, de perda. E ele espera ser casado com uma mulher virgem. Porque as mulheres romanas e as mulheres gregas se preparam para ser casadas muito novas e virgens. Tanto é que na Idade Média você tem crianças com 13 anos casadas e mulheres com 36 anos que já estão chegando no último ano da vida. Ou seja, dos 12 aos 36 ela fez filhos e morreu. E o cara fez o que ele quis. Aí me chega Paulo para Romanos, para Coríntios, para esse mundo grego-romano e fala: Não é assim, não. Você é homem, você tem que casar virgem igual a ela. Você tem que se manter puro igual a ela. O cristianismo impacta muito mais a vida do homem do que da mulher, nesse sentido. Porque aquela mulher já tinha um ideal de relacionamento muito parecido com o ideal cristão, ou não tão radical. Agora, para o homem, muda tudo. Porque aquele homem se achava no direito de tudo, no direito de fazer qualquer coisa. Quando a gente chega nesse período moderno, eu acho que o mais impactante para a gente, além das ideias modernas, primeiro é a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial vai fazer uma coisa que até agora não aconteceu. A Revolução Industrial vai tirar o homem de casa. Então, você tem, antes da Revolução Industrial, uma sociedade agrária, e quem mora no campo sabe o que eu estou falando, os homens ficam em casa, e eles trabalham em casa, eles são presentes em casa, eles ficam tristes em casa, eles se alegram em casa, e eles convivem com seus filhos numa relação de trabalho. Então, ninguém sai para trabalhar. Eles trabalham onde moram e se realizam onde moram, eles são felizes onde moram. A Revolução Industrial tira o homem de casa. Então, quando ele tira o homem de casa, a realização dele não está mais em casa. Ele vai começar a ser competitivo, ele vai lutar por espaço, ele vai se afirmar a partir em um mundo onde mulheres não existem e não competem e não no mesmo nível. E quando ele fica entristecido, ele vai desafogar a tristeza em um bar, em outro lugar. A Revolução Industrial é uma ruptura completa, radical, no modelo de homem que este mundo vai ter. E o cientificismo, o darwinismo, a Revolução Industrial vai deslocar o papel de autoridade. Não é mais a honra de um pai,
não é a autoridade protetiva de um marido, é o poder de um patrão. Quem é que são A as minha pessoas cabeça tá assim, ó. Incrível. que Muito, deslocam? muito. Não desloca completamente? Não tem mais, porque aquele menino, ele ia trabalhar com 9 anos, mas o lugar que ele trabalha, o lugar que o menino brinca é o mesmo, e a pessoa que ele mais vai conviver na vida desde criança é o pai e a mãe dele. Então, você tem um pai que agora não está em casa. Esse sistema que a Revolução Industrial criou, ela radicalmente mudou a ideia de homem. Porque de agora os homens vão se definir a partir de onde vem a vida. E a vida não vem de casa, não vem da terra. A vida vem da máquina. A vida vem do trabalho, a vida vem de salário. Então, esse tipo de competitividade, de agressividade, ela vai determinar quem vai ser rico, quem vai ser pobre, quem vai comer e quem não vai. Então, muda a ideia de um homem completamente. E nesse, eu acho que aí, e a autoridade vai estar aí. Porque quem é a autoridade que esse mundo revolucionário do século 17 e 18 nos deu? A autoridade é o cientista. Não é assim? Quando a gente quer confirmar uma Uhum. autoridade, fala, está comprovado cientificamente. Quando o Sim. cientista. Aí o cientista define. Se o cientista falar que um homem negro ele não tem poder para pilotar ele não tem cérebro para pilotar um avião ou fazer controlar uma máquina complexa, ele falou e acabou. E quantas atrocidades foram provocadas por esse cientista que não era tão cientista assim. É o cientista que vai dizer que eu, você e um chimpanzé temos um ancestral comum. Uhum. E aí ele vai construir uma base de raciocínio que vai dar para ele autoridade. É o industrial que tem autoridade, é o grande proprietário, é aquele que galga a escala de trabalho que tem autoridade. Então essa autoridade não é mais servil, é autoridade servida. Não é mais uma autoridade de quem tem uma honra por ser o cuidador. Não, é uma onda que tem poder de oprimir, de coagir. E aí os homens vão querer isso tudo. Aí, nesse momento, aí eu vou chegar na questão da pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Antes de negar os valores, ela vai querer bater no centro de onde vem a autoridade. Porque se a sua autoridade ela vem do seu poder científico, aí a pós-modernidade vai criar um relativismo que é para exatamente conseguir desidratar a sua autoridade. Se a sua autoridade vem porque você vem de uma religião, o que ela vai fazer? Não, se é Deus que dá autoridade para você, então Deus não existe. Se é a Bíblia que dá autoridade para você, então eu vou dizer que a verdade é relativa. Na verdade, ninguém crê em verdade relativa. O que elas estão fazendo é criar um mecanismo inteligente de desidratar a autoridade. E nisso, o pacote da masculinidade, da paternidade, vai entrar tudo junto. Porque o relativismo, ele derruba todas as nossas crenças por terra. Derruba a Ele autoridade. porque ele vai, a partir do momento que tudo é relativo, então quem eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, qual o meu chamado, o meu papel, não tem mais poder. Eu Incrível. vou pensar assim, eu sou pastor. Eu sou pastor, eu não tenho poder em mim. O poder Uhum. está na palavra. Então eu vou, detentor e conhecedor da palavra de Deus, disse para você fazer isso. Agora, se você tirar de onde vem meu poder, eu não tenho função. Então, para você desidratar a autoridade pastoral, você tem que desidratar a autoridade da Bíblia. E da Um, onde que você percebe, você utilizou a expressão patriarcado, né? Da onde você percebe que houve o uso dessa palavra que está tão forte? Hoje a gente tem movimentos como o movimento feminista, que uma das suas bandeiras é a luta contra o patriarcado, né? Como olhando para a figura do patriarca como opressor, né? Responsabilizando o patriarca por todo o sofrimento feminino, por todos os déficits que as mulheres sofreram ao longo dos anos, etc. E aí, nesse quebra-cabeça que a gente está montando hoje, onde é que entra essa, eu chamo, tá, de deturpação da visão do patriarca? Mas eu queria ouvir a tua voz sobre isso, né? Essa visão sobre quem é o patriarca e onde que a gente chegou para enxergar esse patriarca nessa visão daquele que a gente precisa combater para voltar a termos liberdade. é, eu creio que um dos passos mais eficientes para você criar opressão e uma das expressões mais típicas de um complexo de superioridade é a simplificação. O mundo não é simples. Quando alguma coisa chegou simples para você, ou alguém está sendo mal intencionado,
ou ele teve um esforço muito grande para simplificar. Então, quando eu penso em Jesus, a gente fala de Jesus, ele tinha mensagens que o povo entendia, mas não significa que aquela mensagem era simples. É que na genialidade absoluta de Jesus, ele conseguia pegar a profundidade, a complexidade das coisas e fazer isso de forma compreensível. Compreensível e simples não é a mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Uma das formas que eu tenho como brasileiro, como ocidental, de demonstrar superioridade pecaminosa, complexa a partir de orgulho, é negar a complexidade da sua vida. Então, eu vou dizer assim: mulheres são seres emocionais. Uhum. Só. Tá, mas você está escrevendo. Você está vivendo, passa o dia inteiro resolvendo problemas complexos e eu te resumi a alguém que ri e chora. Aí quando alguém chega para mim e fala assim, cara, eu vi uma. Você é muito parecido com. Esse dia me perguntaram assim, falou assim, você é muito parecido com. Aí mostraram uma foto do Cuba Gooding Jr. Eu pensei assim, mostra essa foto para minha mãe e vê se ela me acha parecido com o Cuba. Aí eu falei, você me acha parecido com o Cuba? E falou, e não, e você também é muito parecido com Wesley Snipes. É, tem uma maldade aí, mesmo que essa maldade não seja consciente. Ele me simplificou, eu sou parecido com qualquer outro preto. Eu falei assim, mas o Cuba é parecido com Wesley Snipes? Não, então como que os dois que não se parecem comigo, amigo? A gente fala assim, que japonês, coreano, chinês é igual, que a gente faz Que todo 500 preto anos, se parece e todo se todo parece, oriental porque se ele está parece. negando a complexidade da minha existência. Eu sou uma massa. Então, é uma massa. Ele é complexo, eu sou simples. A gente faz isso com qualquer outra pessoa que a gente nega. Hitler fez isso. Eu não gosto de um judeu, mato todos. É tudo igual. Sim. Então, você simplifica. Nesse sentido, a gente não pode falar de patriarcado. Não pode. Patriarcados. Por quê? Porque a relação de patriarcado da sociedade mesopotâmica é diferente da sociedade cananita, que é diferente da sociedade judaica, e é diferente da sociedade romana. Mas Aí, hoje foi simplificado como um único, um aí junta pacote. aqui o patriarcado. Então, a primeira expressão antipatriarcado da história é da Bíblia. Porque quando a Bíblia encontrou com o patriarcado babilônico, ela combateu. Quando ela Uhum. chegou com aquele sistema de patriarcado romano, ele combate o patriarcado romano. Eu dei o exemplo aqui de como era. Toda a sociedade romana é estruturada em cima da figura do pater. Mas esse pater, ele tem poder absoluto e ele é servido, ele não serve, ele oprime. Ele não luta, ele tem um poder que vai gerar dor no outro mesmo. A sociedade está arrumada para resolver os seus problemas de maneira que eu resolvo e você sangra. Quando a gente pensa no patriarcado que se construiu no Brasil colonial, ele não é muito diferente, porque o senhor de engenho ele tem poder absoluto sobre tudo. Ele pode tudo. Então, quando você pega, por exemplo, grandes pessoas deste mundo nosso de 300 anos, William Wilberforce, abolicionista cristão, ele não vai tirar dessa ideia de patriarcado uma solução para promover a abolição da escravatura. Ele vai usar a Bíblia e vai dizer assim, cara, não tem como você ser cristão e continuar nisso tudo. Mas a primeira expressão perto da gente de patriarcado, ela não é da pós-modernidade. Há muitas expressões sobre patriarcado na literatura do século XIX. E é lá na Revolução Industrial que começam a aparecer essas expressões. E não é muito difícil a gente entender. Quem são as pessoas que são os donos dos botecos, dos bares e que estão promovendo o alcoolismo, que vai gerar uma violência radical? Não tem como separar alcoolismo de violência doméstica. São homens, não tem mulher dona de bar. Quem são os donos dos prostíbulos? E quem são os clientes dos prostíbulos? Homens. Quem são os donos de escravos? Homens. Quem são os traficantes? Homens. Qual a ideia óbvia? A centralidade dos pecados sociais combatidos pelo cristianismo, ela está toda perto e concentrada em homens. Aí se constrói uma ideia. Mas esse patriarcado, ele em si, o patriarcado em si não é mal. Porque se a gente for juntar patriarcado, a palavra de arque, de onde vem os arques todos, e o pater, ela é a autoridade a autoridade paternal. Uhum. Patriarcado é autoridade paternal. Mas não existia planeta sem autoridade paternal. A gente só chegou a viver aqui por causa da autoridade paternal. É, o patriarcado bíblico
tal como que ele coloca para o mundo como norma na Torá, ela é a solução contra as outras formas de patriarcado. Então, E de onde sabe vem essa ideia? Vem de uma junção de patriarcados totalmente nocivos. o que me preocupa com esse conceito pós-moderno do patriarcado, ou essa luta hoje contra o patriarcado, é porque quando a gente, a expressão nasce desde Abraão, né? Então a gente olha para esse lugar que é um recorte de todo um movimento, toda uma sociedade. Nesse recorte era o sistema patriarcal. O patriarca ele tinha era uma organização, né, feita para funcionar de clãs de famílias, onde cada família tinha um patriarca, né, o pai, né, daquele clã familiar, era como a sociedade era organizada. E esse patriarca ele tinha, na verdade, a função, o chamado, o propósito de ser o sacerdote do lar, que a gente volta à expressão do servir. Esse era o grande chamado para o patriarca, o serviço, ele serve, porque o sacerdote não é o que é servido, o sacerdote é o que serve, É o né? que leva você a um lugar que você não chega sozinho. Exato, e que está ali e que pode morrer por você. E tem uma questão muito forte, porque a masculinidade na Bíblia, ela está conectada diretamente à primogenitura. Não dá para separar, porque não existem primogênitas. Tem o primogênito, só tem primogênito. Então, ela está vinculada a isso. O primogênito não é o que recebe o dinheiro do pai para ser poder. O primogênito é que recebe a estrutura para ser o defensor. Então, se eu tenho 3 filhos, eu não vou dividir a herança em 3. Eu vou dividir a herança, no mínimo, em 4. Então, a expressão porção dobrada e a expressão primogenitura da Bíblia, elas são sinônimos. O primogênito recebe porção dobrada. O primogênito recebe porção dobrada porque, pela legislação, é esta pessoa que, se o irmão se tornar escravo, é ele que vai pegar o dinheiro dobrado que ele recebeu e vai resgatar o irmão. Ele é o que recebe porção dobrada, porque se alguém for morto, é ele o vingador. Então, ele é o Goel no hebraico. Quando Jó, na sua oração, fala, eu sei que o meu redentor vive, a expressão que ele usa lá, que é o primogênito, o meu Goel, o meu vingador. Eu estou aqui aprisionado e oprimido, mas tem alguém que tem a função de ser o meu libertador. Quando tudo isso falha, ele não tem dinheiro. Ele não tem mais nenhum recurso e existe agora a ameaça de vida da família, o penhor da família é a vida do primogênito. Portanto, se alguém na família for morrer, ele não morre, porque o primogênito é a pessoa que morre para preservar a família. Quando Deus falou assim para os egípcios, vocês têm uma dívida comigo, eu vou cobrar a dívida, ele cobra por meio do primogênito. E quando ele cobra por meio do primogênito, ele diz para o povo de Israel: vocês foram resgatados. Então, Uhum. a símbolo de que a vida de todo israelita é de Deus é a vida do primogênito. Eu gosto de dizer, não é um exagero, mas para muitas pessoas pode parecer, é que Adão e Eva têm o mesmo pai. Embora eles foram gestados de forma diferente, o que exclui ele de um padrão normal de primogenitura, mas eles têm o mesmo pai. Não há nenhuma ordem na Bíblia para uma mulher morrer para um homem, por um homem. Mas a síntese ali, o sentido da primogenitura é aplicado a Adão. Adão morre por Eva, Eva não morre por Adão. Por isso que no texto bíblico fala, maridos, amai as vossas esposas, aí ele coloca toda a frase do primogênito. Morra por ela, porque você é o penhor da família. Esse é o patriarcado que a Bíblia constrói. Esse. Tipo, em último, o meu sangue é o preço final para a manutenção da minha família. Esse patriarcado que salva o mundo. E ninguém pode lutar contra a minha vontade de morrer por ele. É inadmissível, é estúpido você falar que eu não tenho essa função de morrer por você. Ele morre pela família. Aí Cristo é o primogênito, ele é o símbolo, ele é o primogênito da humanidade. E aí as culturas, a partir dessa visão do patriarca, essa visão saudável desse patriarca, né, instituído por Deus, num sistema familiar de proteção à família, de provisão da família, de morrer pelo outro, ele vai sendo remodelado a partir das culturas, vai a partir do pecado mesmo, né? E aí vai
surgiam outros modelos de patriarcas e outros conceitos do que é o patriarcado. Sim, a gente já percebe essa divisão em Caim e Abel. Abel morre, você tem uma descendência, e aí o primeiro polígamo é um descendente de Caim, porque Caim, ele não vive conforme a legislação divina. Tanto é que os descendentes dele são chamados de filho dos homens. Filho dos homens é uma expressão bíblica que se repete toda vez que ela quer dizer de alguém que está vivendo em desobediência. Os filhos dos homens, eles. Então você tem os filhos de Deus que vivem conforme a legislação divina, os filhos dos homens que vivem conforme a sua própria ordem. Ele é. Aí você tem um Lameque, que ele é o macho tóxico. Ele é um patriarca, ele se vê no direito de ter duas mulheres, ele mata crianças, ele oprime quem não tem o mesmo poder que ele, e ele vai criando essa forma e vai criando mecanismos de manutenção do seu próprio poder. Tudo isso é descendência de Caim. Não tem isso aqui lá nos descendentes de Sete. A relação de Noé, descendente de Sete, na entrada da arca é muito interessante. Entrarás na arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. A relação de pertencimento à família é muito forte. Quando a gente vai para depois, nós vamos ver Ló, que tem uma lógica sodomita de pensar a vida. E quando você vê Ló diante de uma tentativa de agressão sexual, ele fala assim: fique com as minhas filhas. Isso é o jeito que o sodomita pensa. Porque, assim, esse homem que está aqui, ele não pode ser agredido porque ele tem um valor superior à mulher. Então, agredir sexualmente um homem é hediondo. Uma mulher não é, porque é normal para eles fazerem isso. Então, ele fala: não cometa esse pecado, agredir um homem. Faça isso que não é pecado. Fique com as minhas Caramba, filhas. eu tô aqui assim, ó, impressionada, eu Essa é a nunca lógica. tinha. Essa é a lógica de Gente, Sodoma. Sodoma pensa desse jeito. Não tem nada de errado em estuprar uma mulher para sodomita. Aí chega Deus e fala: opa, vocês estão morrendo por causa disso. Ele fala assim: não, porque essa pessoa é uma imagem de Deus. É uma outra lógica. Agora, quando você chega com Abraão, Abraão ele está passando pela lógica mesopotâmica e Deus vai desconstruindo o patriarcado mesopotâmico nele, quando ele fala assim: olha, Senhor, o meu primogênito vai ser Eliezer. Aí Deus fala: não, vai ser o nascido de ti. No segundo ato, ele fala: Senhor, eu fiz um filho com a serva. O corpo da serva é uma extensão do corpo da minha esposa. Aí Deus fala: não, esse corpo é uma extensão para outra coisa. O corpo dela é uma extensão do meu corpo e eu vou fazer do filho dela uma nação, porque eu tenho um propósito específico para sua serva. Aí ele fala: Senhor, pode fazer, ser então o primogênito pode ser Ismael? Ele fala: não, é um filho nascido de ti com Sara. Ele não exclui Sara do projeto de patriarcado. Ele não exclui Sara do plano. Ele, na mente que ele tem, ele fala assim: tá tudo bem que o filho é meu. E Deus fala: não, uhum. não, vocês são uma unidade. O filho tem que ser com a sua esposa. E aí, no próximo ato, o anjo vai falar três palavras com Abraão e metade do capítulo com Sara. É Sara que recebe o nome do filho, é Sara que recebe o filho do anjo. A matriarca, porque na Ela é a verdade, matriarca. naquela sociedade haviam muitos privilégios e tinha um lugar de poder também para a matriarca, né? E essa é uma coisa importante de até a gente citar, porque também desconstrói a ideia da esposa do patriarca como uma vítima. Porque o que eu vejo hoje, né, dos movimentos sociais que tentam colocar a mulher nesse lugar de oprimida e do patriarca, o opressor, é trazer desde a Bíblia, é primeiro colocar isso para o mundo cristão e para a Bíblia, colocar na conta, né, do cristianismo e da Bíblia isso, e trazer a mulher desde aquele momento como uma vítima. Ela é uma vítima social do patriarca. E quando tu olha para Sara, casada com o grande patriarca, ela não é uma vítima social do Abraão. Ela tem o seu lugar de fala, ela tem seu espaço de opinião, né? O Senhor fala, faça conforme a tua mulher te falou. Quando ela diz, manda essa escrava embora, Abraão titubeia, Deus diz, não, faça conforme a tua mulher te falou. Então a mulher tinha esse lugar e esse espaço, né? E as matriarcas têm alguns indícios de privilégio das matriarcas, e um deles era essa questão da linhagem. Um judeu só era chamado de judeu se nasceu de uma judia. Né? Se o homem era um judeu, mas a mulher não, a criança não tinha o título, porque a linhagem é matrilinearidade, né? A linhagem vinha da matriarca.
Né? Tem vários indícios que vão mostrando que as matriarcas tinham sim um espaço, protagonismo. E tem uma coisa muito importante o que você falou dessa questão, é que, assim, primeiro o, a, a definição de masculinidade e a vivência da masculinidade fora da Bíblia, ela foi nociva para as mulheres nos milênios todos? Real, real. Não dá para colocar ambos na mesma balança. Então, pensar a identidade fora daquilo que Deus nos fez sempre gerará danos. Gosto muito da história de Caim e Abel. Antes de Caim brigar com Abel, ele brigou com Deus. Portanto, todas as relações sociais, elas são decorrentes de uma relação com Deus. Se eu brigar com Deus no altar, eu vou brigar com você na sala da cozinha de casa. É a ideia de Deus que define a ideia de você. Por isso que eu sempre digo assim, que o judeu, ele sabia falar pai, ele sabia falar pão, ele sabia falar dívida. O que ele não sabia falar é nosso. Isso é o radical da expressão. Ele sabe falar, ele sabia pedir perdão, foi o primeiro momento. Agora, nosso, uau, isso sim é revolucionário. Se eu falo Pai Nosso, eu não posso dizer que você é diferente de mim. E aí, eu também não posso falar que eu não sou responsável pelos seus pecados, porque Deus nos ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas. E quem está devendo para você, está devendo para mim, nossos devedores. Isso Deus chega e muda essa ideia e vai colocar uma radicalidade disso. Mas também tem uma coisa sobre um discurso mal construído, que é uma inclusão perversa. Quando você fala assim, então aí se a gente vai colocando um papel de vítima, exclusivamente vítima, isso é aumentar ainda a desumanização que o opressor criou. Eu estou deixando mais acentuada uma desumanização. Então, por exemplo, Batseba foi vítima de, de Davi, em um sentido foi. Mas quando eu falo que ela passa o tempo todo sem tomar nenhuma decisão, eu estou dizendo, eu estou superlativando a desumanização dela. O tempo todo ela é um ser humano ali, que ela está enfrentando a opressão de um outro ser humano que tem mais poder por ela, mas ela inteligentemente, como o ser humano tem, ela está jogando o jogo. E ela está escolhendo como ela sai dessa. Então, Batseba é um ser humano. Quando fala, ela só foi vítima. Não. A gente tem no Brasil uma escravidão de séculos. Mas nessa escravidão de séculos, você tem uma resistência de séculos. E você tem alguém que joga o jogo o tempo todo. Por quê? Porque eles são escravizados, mas a escravização não deixa ser humano. Seres humanos pecam. Seres humanos são maldosos. Uma opressão de um tempo não impede alguém, não transforma o coração. É só a graça que transforma o coração. Se ser vítima fosse transformasse um anjo caído num anjinho cheio de luz, Tomás e os tomismos e dar chicotada nas costas seria suficiente para salvar. Mas é a graça que salva. Então, o fato de existir machismo não redime o coração. E aí vem uma questão assim que me incomoda muito, que é o pensamento coletivista, que é esse coletivismo, será que eu posso dizer isso? Mas é burrice. Coletivismo é uma ignorância do pensar sobre o outro. Dizer Como que assim? todos nós, né, a gente está colocando todas as mulheres, né, nessa ideia de vítima, todas as mulheres oprimidas, né, historicamente, mas existe a história de cada um e a decisão de cada um de fazer por mais assim, né, que nas minhas palestras eu sempre falo sobre, eu pergunto, a mulher é uma vítima ou é uma protagonista? Na verdade, não tem, é uma pergunta que não tem, é uma coisa. E aí elas ficam meio assim, umas falam vítima dos protagonistas, aquela coisa do público, né? E eu falo, ela é o que ela decidir ser. Eu Embora creio. ela possa ter sido vítima de um abuso, de maus tratos, de negligência, ela é uma vítima, ela decide se tornar uma vítima a partir da sua própria história ou fazer do seu sofrimento, da sua dor, da sua história o protagonismo. E é isso que as pessoas não estão compreendendo, esse nosso poder de escolha. Eu gosto muito, tanto Ellen White quanto o Viktor Frankl falam, o maior poder do ser humano é a sua liberdade de escolher. Escolha. Ele escolhe, e ele tem à sua disposição poder para executar as escolhas. E o poder não está só nisso.
uma falha do empoderamento é negar de onde o poder vem. Deus disse: Receberão poder quando desça sobre vocês o Espírito Santo. não existe poder em nós mesmos. Adão só era vivo porque existia uma árvore chamada árvore da vida. Se ele não vai mais à árvore, ele não tem poder nenhum. Então, Deus é absoluto. E isso não pode fugir do discurso, porque senão o cristão para de entregar para o planeta a sua contribuição dentro do debate cultural. Não existe empoderamento sem Deus. Deus concede. É Ele que remove reis e é Ele que estabelece reis. Ele faz o ferro e Ele faz o ferreiro. E o texto diz que Ele é que faz o assolador. Foi Ele que fez o ferro, foi Ele que fez o ferreiro, foi Ele que fez o soldado. E Ele é do tudo. O Senhor é a terra e todos que nela habitam. Poder é Ele. Se Deus quer pegar uma menina de 17 anos com uma lesão séria na cabeça e fazer dela uma das mulheres mais importantes do nosso século, Ele vai fazer isso. Ele faz isso, porque o poder vem dele. Ele Amém. coloca, ele coloca Débora como protagonista de uma vitória improvável, impossível. Ele faz isso. Ele usa uma menina E adolescente para. usa Jael, e na história de Débora, usa Jael, que é uma mulher que nem israelita era, para concluir com todo aquele poder que foi a vitória deles, né? Então, essa questão é: Deus é soberano e nós somos responsáveis. Existe sim opressão masculina na história? Sim, Sim. existe. Patriarcado não bíblico se tornou um mal para o mundo? Sim. Ele é um mal a ser combatido? Sim, também. Mas não se combate um mal tirando a solução para o mal do mesmo poço que o problema saiu. Se o problema está saindo de um poço, a solução tem que sair de outro. Então, eu creio que a soma de darwinismo, de industrialismo sem filosofia cristã, construíram esse mundo horrível. A solução não vai vir daí. É o humanismo que permeou toda a cultura ocidental medieval, que gerou uma resposta radical a esse humanismo, que gerou mais toxicidade ainda. Portanto, a resposta não vai vir do humanismo. Não Ela vai. tem que vir em outro ponto. O que a gente está vendo hoje são respostas dadas sendo tiradas do mesmo livro que vieram as perguntas. Não vai rolar isso aí. Ela tem que vir de outro lugar. Eu gosto de uma frase da Dorothy Sayers, que ela disse, primeiro ela fala assim, a primeira pessoa a ver Jesus foi uma mulher. Uhum. Quem chegou no mundo, quando Jesus chega no mundo, quem vê ele foi uma mulher. E a primeira pessoa que viu ele ressuscitado eram mulheres. Jesus, ele chocou a sociedade masculina quando ele admitiu o discipulado feminino. Isso é ultra radical. Maria era discípulo. Da mesma maneira que Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, Maria estava aos pés de Os Jesus, uma pés. expressão clássica de ser discípulo, e ele fala: opa, isso não vai ser tirado dela. E aí ele corrige muita gente ali, e o homem começa a mudar sua própria concepção de quem é ele. Porque se eu, como discípulo, não é uma característica exclusivamente masculina, porque vai ter uma mulher aqui, o que é ser masculino então? Aí Jesus chega para ele e fala: cuida dela. Uau, uau. Então, isso ele vai radicalizar. Toda vez que Jesus age Ele, em uma mulher, ele muda a ideia de um homem. ele Porque, quebrou com os paradigmas sociais da supremacia judaica, né? uau, ele cria, ele quebrou os paradigmas sociais do planeta. E mais, ele fala assim: vocês só são distraídos e incrédulos, porque eu estou dizendo isso desde o Sinai. Não penseis que eu vim revogar a lei dos profetas. Eu vim cumprir, portanto, todos os princípios de proteção à mulher e definição de homem que existem no Pentateuco são válidos. Não penseis, falou assim, quando você encontrar com uma mulher menstruada, tem uma legislação sobre isso lá no Pentateuco, e nada Uhum. disso será dos seus princípios. Essa questão do homem como um agente educador, você vai caçar, vai ter que procurar muito na Bíblia Deus falando sobre a educação de filhos diretamente com uma mulher. Quase todos os versos são para homens. Tu as inculcarás aos seus filhos e delas falarás andando pelo caminho. E a frase é toda escrita no gênero masculino. Deus chega para Noé e Noé fala: Noé, você vai criar seus filhos para a arca. E Deus fala que Abraão, ele organizou a sua casa, ele é o responsável por essa educação. Aí, quando chega no Novo Testamento, ele fala para esses homens assim: olha, não tem mais templo. Portanto, a exclusividade masculina do sacerdócio, ela vai ser altamente questionada, porque não tem templo. E aí ele vai e o Pentecoste cai sobre homens e mulheres.
E ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí ele vai começar a acrescentar. E toda vez que uma mulher entra naquilo que eu acho que era só eu que fazia, eu vou ter que fazer perguntas, então, o que, que exclusivamente é meu? Aí você vai chegar à conclusão de que não vai ter muita coisa. Essa expressão sacerdócio do lar, ela é uma expressão ilustrativa. Isso é muito importante. E ela é aplicável, sim. Mas ela não pode ser excludente. Por quê? Porque a minha esposa e as minhas filhas têm total acesso à palavra. Elas não chegam à palavra por meio de mim. Agora, eu sou aquele que as serve para aplainar o caminho à palavra e não impedi-las a palavra. O sacerdote é o único que entra no templo. Então, quem está vindo de fora não entra. Aí tem gente que fala, eu sou o sacerdote do lar, ou seja, se eu não fizer, não acontece. Não. A minha casa, ela é composta de um sacerdócio familiar para o meu bairro. E nesse sacerdócio da minha casa, minha esposa e minhas filhas participam integralmente. Integralmente. Não se prega nesse bairro aqui exclusivamente por mim. Elas, É, eles se pregam pela minha família, da qual eu tenho uma função. E isso é muito importante, porque o templo agora são os nossos corpos. O Espírito se manifesta nesses corpos. O fogo desce desses corpos. Aquele fogo que aparecia no templo no Antigo Testamento, agora dá na cabeça das pessoas no Pentecostes. E essa inclusão de Deus, e vai falando e vai me ensinando. Eu falo, Deus, então o que que eu vou fazendo agora? E ele vai falando, você tem que se parecer comigo. Você tem que se parecer comigo. Eu sou o modelo, mas você nunca vai ser algo sozinho. Nunca vai ser algo. Eu não, quando eu te faço completo, eu não te faço completo em si, eu te faço completo em alguém. Então, tem uma coisa que eu não consigo pensar, que eu peço para que Deus faça, que eu me pense, e Ele não vai dar isso, Ele vai dar isso para uma mulher perto de mim. E eu vou pensar, e eu gosto de falar isso em casamentos. Deus não disse que você venceria com um coração só. Se você casou, você já está enfrentando o mundo com dois corações, dois cérebros. Eu tenho um útero, só não está no meu corpo. exatamente. E esse útero sozinho, só a mulher não é capaz de gerar a vida, né? É só a completude dos dois para, de fato, essa vida ser gerada. E sabe, pastor, que eu fico pensando assim, hoje, nessa era das mulheres empoderadas, né? Que chefiam, que estão à frente, né? Que lideram e lideram nas suas casas, etc. E quando eu olho para minha própria história, a história da minha família, das minhas avós, das minhas mães, eu percebo assim que a mulher ela também precisou se colocar numa posição, né, de patriarca, né? Ela precisou se tornar em muitas circunstâncias o homem da casa para suprir um déficit. E ontem Uhum. ainda eu conversava com uma mulher, de um Uber que eu peguei, que era uma mulher e etc. Entramos numa conversa e eu disse para ela isso assim, que se a gente olhar o modelo dos meus avós, do meu pai ele foi alcoólatra, era um homem ausente do lar. O meu avô paterno era um homem, né, que saía de casa na sexta e voltava só na segunda, né, que tinha uma segunda família na rua, que gastava todo o dinheiro em jogo, em bebida. O meu avô materno, com mais muito semelhante, histórias que foram se repetindo. E na verdade, a gente olha assim que a expectativa, que a caixinha do que era ser homem, em algum momento foi de alguma forma desconectando o homem da sua humanização. Homem não chora, né? Os homens que começaram a trabalhar muito cedo, que não estudaram e etc. Os homens que foram. A mistura desses conceitos do que era ser homem foi tão pesado sobre eles que o álcool era uma fuga. Aham. Os vícios, na verdade, os nossos vícios é uma fuga do sofrimento. Todo o nosso vício é uma fuga da dor. Nós não queremos lidar com a dor. Essa dor é intensa demais para eu enfrentá-la. Eu vou compensar isso em alguma outra coisa, seja comendo, seja bebendo, seja no sexo, em alguma coisa que vai me fazer esquecer daquela dor, né? Então, eu vejo assim que o homem trabalhou, tá cansado, ele vai pro bar, lá o álcool era a sua fuga, né? Ele tá com problema em casa, ele vai pro álcool. Ele tá em dívida, ele vai pro álcool, né? Ele foi um homem que ele foi abusado, porque aí também a gente também esquece o quanto os homens
sofreram com as mesmas questões que as mulheres. Os índices de abusos de homens na infância são muito semelhantes, não agora, mas os dados do tempo dos meus pais, por exemplo, né, estamos falando aí de 30 anos atrás, 40, os dados eram muito semelhantes aos dados das mulheres. Muitos homens também sofreram abuso, muitos homens cresceram com o conceito do macho que não chora, que não sente dor, do macho, como é que é, Fanta, Coca-Cola, coisas que foram fazendo desse homem uma fortaleza externa e internamente ele foi buscando subterfúgio para lidar com a sua dor. Aí vem a geração futura, a geração de homens fracos, uma geração de homens desconectados do propósito da masculinidade e de E com mulheres que... trauma de gênero. Oi? Um trauma de gênero. Trauma de gênero. E de mulheres que, bom, se ele não resolve, eu vou resolver. Se ele não protege, eu vou proteger. Se ele não financia, eu vou financiar. Então, as mulheres que foram ocupando essas posições também foi por uma necessidade, né? E agora a gente tem essa luta. Eu digo que isso é muito do inimigo, né? A nossa luta, a Bíblia deixa claro. Lá quando... Eu já estou falando, já vou te dar espaço aí. Lá em Gênesis, Deus é claro dizer que a nossa luta era Satanás contra a igreja. Agora tu é inimigo da mulher. A mulher era a igreja. Satanás, desde lá, ele vai colocando que articulando uma luta de classes, uma luta entre homens e de gênero, entre homens e mulheres. E aí nós esquecemos contra quem nós lutamos. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é contra o indivíduo como ser humano, nossa luta é contra as potestades do mal, contra os inimigos, contra os anjos caídos. É lá que está a nossa luta. Mas nós nos concentramos numa luta terrena tão forte que nós desfocamos de fato contra quem nós lutamos. E, Michele, eu acho que a insistência que a Bíblia vai dizer para a gente de que nossa identidade é unidade, humanidade é unidade, ela dá para a gente a importância disso. Criou Deus, pois, o homem e mulher os criou. E homem e mulher foi criados em unidade. E a gente fica pensando nisso equivocadamente somente numa perspectiva do casamento. E aí a gente privatiza o conceito de unidade. Isso não é real. Então, quando se desidrata a figura masculina, se desidrata automaticamente a concepção de humanidade. Quando um homem está mal, a humanidade está mal. Hoje, a gente tem números que se inverteram, principalmente nos países desenvolvidos. Eu já vou falar disso. No passado, você tem uma opressão física muito forte contra as mulheres. Tá ruim hoje a relação homem-mulher, política, social e culturalmente, mas já foi muito pior nesse sentido. Então, hoje, o que a gente entende como errado e se propõe como luta, antes não era errado. Ou seja, é o fundo do poço, né? Mas todas as vezes que essas mulheres foram excluídas do mundo, foram privadas de contribuir para o desenvolvimento a partir da sua inteligência, porque mulher não pode ser tudo, menos não inteligente, né? É, é, e a humanidade perde com isso. Então, quando você tem uma mulher numa relação de exclusão e opressão, você desidrata a humanidade, porque nós somos unidade. Você falou de algo que eu acho que eu acho que é fantástico isso aí. Você tem uma relação de um bisavô, de um avô, de um pai, e em algum momento o evangelho muda. O evangelho entra e interfere, porque por uma lógica, eu tenho um avô opressor, um pai opressor, um avô com uma identidade desfigurada, um pai com uma identidade desfigurada, isso vira padrão para vocês, vai procurar um marido desfigurado. Não é assim? Aí, de repente, você casa com um cara que é o que te gera sorrisos. Fantástico. E dizer que isso aqui é um fenômeno psicossocial, se isso é um fenômeno sociocultural, claro que não. Isso aí é resultado do evangelho. E a gente pode falar isso com números. Eu queria dizer algumas coisas em relação a isso, vou tentar ser mais sintético. A primeira, em relação a essa questão da unidade, da humanidade, a gente vai perceber hoje que nos países envolvidos, mais envolvidos, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do Brasil. O Brasil nem é tão desenvolvido assim, mas há um processo de desintelectualização da masculinidade. A maior parte das pessoas nos cursos de graduação hoje não são homens, são mulheres. Quando vai para pós-graduação, o número fica muito maior. Se for stricto sensu, então, é bem maior ainda. Homens não estão estudando.
O desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos é incomparavelmente maior entre os homens. Muito maior. Então, tem mais homens desempregados do que mulheres. A expectativa de vida de homens é muito menor do que de Muito. mulheres. Mulheres são mais saudáveis. Isso porque eu não estou falando de saúde mental, porque quando você fala de saúde mental, não precisa nem de uma pesquisa. O único sentimento que um homem acha legítimo no Ocidente é raiva. Fora isso, nenhum sentimento é possível. E ele transforma tristeza em raiva. Ele expressa frustração em raiva. Então, a soma do que está acontecendo hoje, ela é nefasta, porque nós temos homens que estão fora da faculdade, eles estão fora da pesquisa. Nos países desenvolvidos, isso vai chegando, eles estão fora do mercado de trabalho, eles estão fora de si mesmos e fora de casa. E muito mais propensos a vícios do que qualquer outra coisa, e mais na adolescência. Enquanto isso, está acontecendo um movimento de ódio à figura masculina, porque ser homem, a partir daquilo que se construiu socialmente e mediaticamente, não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Então, ele não quer aquela figura, ele não quer se parecer com o pai e ele está longe de tudo. O resultado disso é um profundo ressentimento. Mas eu gosto de falar assim: testosterona não gera só músculo, testosterona gera também agressividade. E aí a gente tem um monte de gente ressentida e agressiva, porque ele tá deslocado do planeta todo, fora do pensar, fora do trabalhar, fora da grana e doente. E vivendo pouco. É, agora, tem uma outra questão muito importante. Os números de divórcios da comunidade evangélica do Brasil, ela é igual aos números da fora da comunidade. Em algumas regiões, os casos e os números de agressão à mulher, ele, inclusive tem um livro interessante, chama O Grito de Eva, mas ele precisa ser questionado Uhum. com, com números mais cruzados. É, e o Grito de Eva é um livro que você tem que tomar o omeprazol para ler, né? Aí os números eles são muito parecidos, em algumas regiões eles são mais acentuados de violência causada por homens evangélicos do que fora. Mas tem uma questão. Se você aperfeiçoar os números, eu vou dizer, eu sou adventista, adventista de berço. A igreja adventista tem mecanismos de autoproteção. Então, ela tem uma coisa chamada disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela protege duas coisas ao mesmo tempo. Ela protege a igreja na sua função de salvar, porque ela perde a função de salvar se ela perder seu formato. E ela protege a ovelha, o membro. Então, a agressividade, ela é passível de remoção. Você perde a identidade, você é removido até consertar isso. Portanto, o que a igreja está dizendo é: nós, enquanto comunidade de Inadmissível. fé baseada no evangelho, não temos essa característica. E hoje se insiste muito em se desprender da ortodoxia, e a gente não pode fazer isso. Quando eu falo disso, quando alguém fala assim, ó, a Bíblia é machista. Se a Bíblia é machista, ela tinha que ter uma legislação machista, e ela não tem. Então você não pode comparar a falha em quem seguiu a Bíblia na ortodoxia, porque senão não tem conserto. É, se a Bíblia é machista e Jesus seguiu radicalmente a legislação do Antigo Testamento, significa que Jesus pecou, e se Jesus pecou, nós estamos mortos. Não é pouco dizer isso. A Bíblia, a Igreja Adventista é racista. Para ser racista, eu tinha que encontrar racismo no Nisto Cremos, na declaração de crença. E ela não está lá. Portanto, se nossa ortodoxia está dizendo isso, é porque nós somos assim e não se compara a falha com o princípio. Então, quando você vai olhando a partir do princípio, nós vamos chegar a outros números. Um sociólogo, eu gosto muito, antropólogo, gosto muito dos textos, das falas dele, Juliano Speyer, e ele nem evangélico ele fez uma pesquisa antropológica das melhores, que eu creio, do Brasil, sobre comunidades evangélicas. E vai constatar o seguinte: os homens frequentes à igreja, envolvidos na igreja e conectados às normas da igreja, os números deles não são assim. Quem são os, onde se aparecem os números da violência? Naqueles que são autodeclarados cristãos do evangélicos, mas não têm conexão com a igreja evangélica. Ele não aparece no culto, Os ele não não praticantes. os não praticantes, ou seja, aqueles que veem o evangelho politicamente, como autolegitimação. Agora, o praticante, o evangélico, daquele que a igreja define como membro, os números deles são maravilhosos. E o índice de violência nas casas dessas pessoas, ele é incomparavelmente menor. O número de aceitação. E a pesquisa diz que mulheres casadas com homens evangélicos são mais felizes do que mulheres casadas com homens não evangélicos.
Ou seja, a frequência, a vida e a satisfação sexual de mulheres casadas com homem evangélico são maiores do que as que não. Os números dizem assim, mas quem é esse evangélico? Nesse recorte, você vai perceber que o evangelho, enquanto evangelho, regra de fé e prática, ele radicalmente muda. Tanto é que a religião, e a gente vai falar, nós falamos de regiões brasileiras com uma etnicidade diferente, é que popularmente se oferece para uma população afro-brasileira como legítimo uma religiosidade afro-brasileira. Mas a religião mais afro-brasileira do mundo é o pentecostalismo. Ou seja, o africano, o descendente de africano, prefere o evangelho, porque ele é efetivo. Ele é efetivo, ele chega Uau! e muda. Ele é efetivo. Tem um livro também interessante, chama Religião Mais Negra do Brasil, e você vai perceber que quem está cuidando daquele homem que foi preso, e se você for num domingo de manhã na porta de um presídio, você vai ver qual é o perfil das pessoas que estão lá, realizando um trabalho de socialização e recuperando aquele homem preso. Não é um evangélico que foi para lá. Se você for para um orfanato, quem está efetivamente cuidando da transformação do caráter daquele menino lá, que é vítima de tem 1000 traumas, é o evangelho. Quem Qual é o está nome tirando do livro? dois livros, um chama O Povo de Deus, Juliano Speyer, com Y, Uhum. S-P-Y-R, um bom livro, ele é antropólogo e ele não é de religião nenhuma, ele é antropólogo. Um outro muito importante chama A Religião Mais Negra do Brasil. Esse aqui eu não sei de cor o autor, que isso já faz bem mais tempo, mas é muito importante a Tá. gente ver isso. Mas já anotei aqui as duas. Você que está nos assistindo, anota aí e corre atrás desses livros para a gente estar mais por dentro desse assunto que é muito interessante. Ou Uau! seja, ele estatisticamente, as falas populares e anticristianismo, dizendo que o cristianismo é responsável pela toxicidade, ela não se confirma. Você não precisa nem abrir a Bíblia para falar disso. Falta dados em algumas falas. Falta honestidade acadêmica e intelectual em algumas falas. Os dados não dizem isso. Se você fizer um recorte com perguntas simples que qualquer pesquisador faz, nós vamos perceber que a revolução da masculinidade começa com o evangelho, como sempre foi. Ele muda o homem. Porque se a gente for falar isso, mais um dado interessante. Numa pesquisa feita nos Estados Unidos, ela é interessante que o papel de decisão de um homem dentro da salvação do seu casamento e da mudança da sua família em relação à igreja, ele é significativamente maior que o da mulher. Acredito. Você que trata de casais sabe disso. Se o cara não quiser, aquela restauração não vai acontecer. Na minha experiência pastoral, eu sou muito mais procurado em relação ao casamento por mulheres do que homens. Sim. Muito, muito, muito mais. Quando a gente fala de uma compreensão da Bíblia como um modelo estruturante, nós vamos ver mais isso na forma das mulheres pensarem. Não que o homem seja, nesse sentido, tenha um poder colocado nele superior à mulher de decisão, mas a exclusão dele gera uma barreira intransponível. Barreira intransponível. E há uma concentração clara de pecados estruturantes na figura da masculinidade quando ela se dissociou da masculinidade bíblica. E não tem como, a gente vai perceber num modelo de mundo que está aí, é só você ver o que está acontecendo. E aí você vai procurar, tá aquele carro, tem um bêbado, vai abrir a porta, vai sair um homem de lá. Ou seja, quando esse cara muda, a vida muda mesmo, o planeta todo muda. Uau! Muda mesmo, ele, Isso ele mesmo. tem essa força de liderar uma mudança, de ceder a mudança e de tornar uma pessoa feliz, satisfeita. Ele tem o poder de gerar satisfação em alguém. E se ele exercer esse poder de gerar satisfação em alguém, nós temos um planeta. A gente só precisa, enquanto cristãos, compreender que o evangelho é do reino. Jesus falou: meu reino não é deste mundo, mas ele nunca falou que o reino não avança neste mundo. Uhum. Avança deste mundo. Então, eu não posso falar Jesus vem logo para todos os problemas, porque o evangelho muda um coração na hora que o coração chega. Então, eu sou o modelo de homem e devo ser o modelo de homem que se encontrará no futuro. Mas se esse futuro não for minimamente visualizado hoje, as pessoas não desejarão viver esse futuro.
Se a igreja, enquanto coletivo, e aí essa coletividade eu e você aceitamos. Se a igreja, enquanto coletivo, não der uma mínima demonstração de como é o reino a qual ela pertence, essa demonstração ela não é efetiva. Por isso que Jesus falou, sejam um para que o mundo creia. Ou seja, eu sou o embaixador do futuro. E preciso, essa minha figura masculina deve ser construída pelo Evangelho hoje, para que as pessoas tenham uma noção de quem é o homem que viverá na eternidade. Exato. E a responsabilidade de ser esse homem, e quando a gente fala do futuro na eternidade, mas sobretudo não, mas antes disso, no futuro aqui, como referências para a nova geração, né? A gente quer que Jesus volte amanhã, mas eu fico olhando isso, eu tenho dois homens em casa, né? Dois meninos, três, né? Mas enfim, as crianças, eu pensando nos meninos, nos filhos, da responsabilidade que o Samuel carrega, né, de ser essa figura masculina para que eles tenham um caminho saudável, uma visão saudável do masculino. A gente já tem que ir encerrando, eu acho, pelo horário, né? E aí, o povo, vocês aí em casa, onde vocês estão, já cansaram da gente? Estão indo para o fim. Eu fiquei aqui pensando também em como existe a estratégia do inimigo ao deturpar a visão do masculino, deturpar a nossa visão de Deus. Uhum. Porque o que o inimigo quer mesmo, e sempre foi, é isso: é atingir o caráter de Deus. É que desacreditemos desse Deus, né, protetor, salvador, do Deus redentor, do Deus da graça, do Deus misericordioso. E quando ele deturpa a visão do masculino, tornando essa figura masculina, né, com a entrada do pecado, nesse opressor, porque a polarização sempre acontece, né? Então, ou o homem é o opressor, o violento, ou o homem é essa figura inexpressiva no lar, que não tem opinião, que é ausente, que é meio bobo, meio, tua mãe que resolve, não sei, tua mãe que sabe das coisas. Parece que existem essas duas figuras de homens. A criança, ela tem a figura de Deus a partir dessa figura. A primeira visão que a criança tem, né, didaticamente, para compreender Deus, é essa figura de homem. Então, ou Deus é opressor, violento, mau, raivoso, vingativo, ou Deus é essa figura que não se importa, que não sabe, que é fraca, que não está interessado, né? Isso é muito profundo. Muito, e às vezes, uma boa parte das vezes, né? O tempo que se leva para se recuperar dessa marca são décadas. Décadas. Eu É. conheço gente que quando não consegue associar Deus a um pai. Se Deus é pai, ele não é bom. A Bíblia, ela associa, nós vamos perceber textos-chave profundos de honra com representatividade. Um ser humano, um pai, uma mãe, um sacerdote, um líder religioso, um pastor, um governante, ele não tem honra em si mesmo. A honra deles, ela é relativa à representatividade dele, ao que ele representa. Então, quando Deus fala assim, que a gente deve honrar os governantes, ao mesmo tempo, ele tem uma relação com o governante de responsabilidade, porque ele está agindo, porque Deus o estabeleceu. Então, é ele que remove reis e estabelece reis. Então, ele tem uma responsabilidade, porque o que um governante faz, ele está ali representando Deus, porque não existe poder que não emane de Deus. E é por isso que ele vai cobrar Saul e vai cobrar Belsazar. Ele chega para Belsazar e fala: Eu pesei você na balança e você Uhum. foi achado em falta. Pesou na balança você não cumpriu aquilo que eu te chamei para fazer. É um rei babilônico. Mas Deus falou: Eu que coloquei você aí. Então tem aquela honra que se deve a ele. Mas é a honra que se deve a ele porque ele sentou numa cadeira que Deus botou ele para sentar. O texto bíblico diz assim: honra teu pai e tua mãe. O mesmo texto disso fala: filho, atente à Torá, a instrução do seu pai, a instrução da sua mãe. A mãe e o pai são um veículo de transmissão da lei. Portanto, a gente ouve a lei de Deus por meio da boca do pai, a gente aplica a lei de Deus em anos
fundamentais da vida por meio da boca de um pai, e nós compreendemos a responsabilização e a disciplina da desobediência à lei de Deus por meio da instrução do pai. Portanto, a honra ao pai é relativa, porque ele representa Deus. Se a maneira como ele aplicou a lei, como ele ensinou a lei, como ele repreendeu a desobediência à lei, não foi da maneira como Deus faz isso, obviamente a figura de Deus vai ficar totalmente travestida. E aí eu vou entender Deus dessa forma. O pai banana gera um filho com uma vontade de se tornar independente. Porque se ele concluir rapidamente que a vida dele vai ser mais fluida sem aquele cara, a gente tem um problema sério para sempre, né? E no que diz respeito a Deus, vou usar uma paráfrase aqui infantil, mas no que diz respeito a Deus, independência é morte. Uhum. Independência é fatal. Então, a gente tem pessoas que crescem com um senso de independência gerado pelos pais, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, tragédia. O pecado de Adão não é muito diferente, não se separa de uma declaração de independência. Quando ele fala assim, eu estou aqui, ele está expulsando Deus do seu jardim. Ele se declara independente. Cara, aí a tragédia toda começou. Aliás, a toxicidade que se fala aí da masculinidade, o que é? Que não sejam. Eu não preciso ser contra você, eu só preciso ser a favor de mim mesmo. Isso já é suficiente para Uhum. dar sua vida no inferno. As honras todas, a honra do líder religioso, Deus não colocou poder nas minhas palavras. Deus só colocou poder na palavra dele. Então, ou eu falo as palavras dele, ou eu vou gerar desonra. E isso vai gerando uma concepção divina distorcida. Se o homem é o cabeça, e você quiser matar um corpo, você dá um tiro na cabeça. Exato. A reconstrução da ideia de Deus. Isso que você falou para mim é o ponto é o ponto de ouro de toda a conversa sobre salvação, sobre restauração e sobre uma sociedade sustentável. A restauração da imagem de Deus é a razão fundamental de qualquer processo educacional e salvífico. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Não se separa. Jesus veio ao mundo e no movimento radical de mudar o mundo, ele nasceu de um útero. Ele encarnou e se colocou por anos na dependência de seres humanos. Ele usa linguagem humana. Ele fala com os homens, ele calçou sandálias com homens. Ele escolheu que a Bíblia, o livro mais importante do universo, fosse escrito na língua e na maneira como os homens conversam. Ele usa profetas. Portanto, é óbvio que se você mudar e danificar a maneira como os seres humanos são, não haverá uma clareza da compreensão de que Deus é. Então, Satanás, ele atinge a imagem de Deus, atingindo aqueles que foram feitos à sua imagem. Exatamente. É estratégica, mas Deus age demonstrando-se, restaurando a sua imagem nos homens. Para um novo Brasil, precisamos de uma renovação da nossa mente, uma nova e mais profunda compreensão do que é a Bíblia. Você quer um novo Brasil? Novo Evangelho. Não um evangelho escapista e sem Bíblia. Não um evangelho escapista e sem Bíblia. Um evangelho com expansão cognitiva. Um evangelho que entra em cada partícula da nossa vida. Um evangelho que entende a Bíblia como aprisionada e algemada num púlpito ou num criado mudo. Nós estamos colocando a Bíblia exatamente no lugar onde ela menos está à vontade. Colocar a Bíblia presa num quarto é onde ela menos fica à vontade. A Bíblia fica à vontade na rua, na oficina, na sala de aula, no consultório. A Bíblia é um livro público, público. Então, ela te transforma no particular e se efetiva no público. Particularizar a Bíblia é voltar a uma perspectiva medieval. Tem um monte de gente falando, não, leva a Bíblia para o seu quarto. Isso é sua vida, isso aí é como você pensa. E aí a Bíblia fica presa. No passado ela estava presa num mosteiro e hoje ela está presa dentro de um quarto e presa numa igreja. E aí o resultado disso é o mundo que a gente tinha na Idade Média. Bíblia presa e pessoas presas. Eu acho que finalizando essa conversa, que eu tô assim, minha cabeça tá fervilhando e ficaria ainda o dia inteiro aqui conversando. Muito, muito, muito válido tudo isso que a gente aqui abordou. Eu acho que
fechou alguns pontinhos que eu ainda tinha abertos na minha mente sobre isso, foi muito bom. E aí, pastor, tu citou Romanos 12, né? E é o texto que fala assim: não se conforme com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus para a nossa vida se chama salvação. Essa é a perfeita vontade de Deus. E o texto diz que a gente precisa experimentar, né? Não é só ler e saber que existe, mas experimentar, experienciar. Precisa ser uma experiência real na nossa vida. E eu só posso experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus quando eu passar por uma renovação da minha mente. Então, essa mudança precisa começar na mentalidade, por isso a importância dessas discussões, né, de conteúdo sobre isso, de espaços onde a gente de fato possa falar sobre isso. Eu acredito muito no poder do diálogo, eu acredito muito que tenhamos opiniões diferentes, né, com as nossas perspectivas diferentes, mas espaço para conversar e nos proporcionar, ou proporcionar uns aos outros, essa possibilidade de um novo pensar, dessa mentalidade, para a gente alcançar uma mudança que é real e começa no nosso lar. A gente quer revolucionar, quer que o Massuti revolucionar a sociedade, mas a gente pode começar isso dentro da nossa casa, educando os nossos filhos para que sejam homens tementes a Deus e que representem a imagem de Deus na Terra. É assim que a revolução acontece, nos nossos clãs familiares. E a partir dessa mudança dentro da nossa casa, que começa pela mudança de mentalidade, a gente vai conseguindo ter uma sociedade melhor. Não há promessa de que a sociedade vai melhorar nessa terra, né? A promessa de que vai ficar pior, mas que nesse percurso nós consigamos aliviar dores uns dos outros e trazer mais pessoas para viver o que de fato vai ser uma sociedade perfeita, que é a eternidade, que é a Nova Jerusalém. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Últimas palavras, pastor. Pode aí fazer tua despedida e concluir toda essa conversa tão boa que foi. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, você colocou isso agora na superfície, eu apenas vou reforçar. Nós não sabemos ainda quanto tempo passaremos neste mundo, mas a gente tem modelos de revolução bem-sucedida. Naquele ano 40, naquele ano 31 do primeiro século, o mundo não era legal. O mundo era difícil, você tem um império global, um império de ferro, oprimia. E não acho que o seu mundo é pior do que aquele mundo que Jesus morreu, não. Aquele mundo é horrível. O que para você hoje é condenável, que gera vídeo no Instagram, que gera escândalo, aquilo ali é normal, é aceito, não é, gera escândalo. Então, o que hoje se faz escondido, aquela época se fazia ao meio-dia. Como que se cria como se pode, como que é possível viver um estilo de vida tão diferente num mundo desse? E esse foi o movimento mais importante do primeiro século, que foi o cristianismo. Porque cristianismo não se vive isoladamente, individualmente. Eles criaram e Jesus entregou para o mundo um ambiente onde coletivamente se apoia as pessoas e onde aquele homem que não tinha possibilidade de viver agora essa nova forma de viver homem, ele começou a ter um espaço de desenvolvimento com outros homens que pensavam como eles e que mulheres que contribuíram para que ele fosse se tornasse melhor e um lugar onde uma menina de 14 anos consegue conviver com um senhor de 80. E onde um senhor de 80 consegue participar da formação de maturidade daquele menino que de 16. Então você tem um soldado ali, você tem um rico que ficou pobre, um pobre que ficou rico, e essa comunidade agora, a partir de uma nova forma de estruturar, eles conseguiam fazer de si mesmo uma vida possível. O nome disso é igreja. E a gente está pensando assim, como que eu posso? Uma boa parte das coisas que nós falamos, elas não serão plenamente possíveis se não tiver algumas pessoas junto com você. Eu falo isso como pai. Eu sozinho não sou capaz de enfrentar um YouTube. Não dá. Então eu tenho que proteger meus filhos, mas é uma loucura falar assim, pai, proteja seu filho da internet. A internet é um monstro. Perto de três, quatro pessoas, eu, minha esposa e meus filhos não somos capazes de enfrentar sistemas muito grandes, mas uma igreja é.
Uma comunidade é. Então, não despreze o papel de uma comunidade de aceitação e fé e prática e doutrina na sua vida. Ela é fundamental. As pessoas estão falando, precisa de um movimento. O movimento, o maior movimento de proteção das mulheres que existe no mundo é a igreja. É o mais efetivo e tem, para qualquer lado que você olhar, vai haver uma prova para isso. O maior movimento de transformação para homens do planeta é a igreja. O maior movimento de desintoxicação e cura de vícios no mundo é a igreja, mas isso só é possível nessa vida em comunidade de aceitação. Eu posso falar um monte de coisa e não é popular falar de igreja. Não, mas as pessoas estão falando mal de igreja, mas estão se organizando em grupos e coletivos para tornar possíveis as suas ideias. É óbvio, você precisa. Não tem coisa que a gente não vai fazer sozinho. Você quer procurar uma forma de restauração? Comece pensando em igrejas que valorizam o que eu chamei aqui de ortodoxia. A norma tem que estar clara, o padrão tem que estar claro. Aí você olha assim, o que que é o padrão deles? Todos eles conseguem manter o padrão? Não, você não consegue nenhuma comunidade, mas é isso que eles perseguem. Então vai lá e persiga junto. Agora, se não há uma norma, se não há uma lógica que relaciona todas as regras, aí você vai estar numa situação complicada. Mas se há, procure saber disso e certamente você que me ouve será uma pessoa beneficiada. Muito. Tira a igreja da minha vida e desmonta tudo. As frases que construímos aqui, a capacidade analítica que você viu aqui, só é possível por causa disso. Porque senão eu ia citar um monte de autor e não há limites para se fazer livros. Mas uma lógica analítica, ela parte de uma estruturação que é essa cognição expandida que uma igreja dá. Esse é o meu recado. E eu tenho certeza de que, usando uma frase que não é minha, mas é aplicável, é, o fato de eu ser homem não me faz um cristão melhor. Mas o fato de eu ser cristão me faz um homem muito melhor. Muito melhor. Amém. E a nós mulheres, a mesma coisa. É Cristo que faz da gente um vaso capaz de ainda dar uma boa água, de ainda saciar a sede de outras pessoas. Obrigado, pastor, por esse diálogo, por esse tempo dedicado a essa conversa. Foi riquíssima. Já sei que eu quero rever, assistir e anotar algumas coisas aqui. E gratidão a você que nos assistiu, que está aí conosco, que tem consumido o conteúdo da revista. Que Deus possa abençoar a sua vida e te faça muito, muito feliz, não só para essa vida, mas para a eternidade. Um abraço.